Senhor presidente, uma frase bastante conhecida diz que a melhor forma de matar uma boa ideia é executando-a mal. É exatamente o que se passou com os primórdios da colaboração premiada no Brasil. E se gerou este debate que nos traz aqui, nesse ano do Nosso Senhor Jesus Cristo 2025, a estarmos discutindo no cenário em que haveria subjacentemente uma espécie de estigmatização do Instituto da Colaboração Premiada e quase que uma mitificação em relação a ele. O ministro Alexandre bem lembrou que se cuida de um meio de obtenção de prova como tantos outros disponíveis no direito positivado pátrio. Por isso mesmo, considero que não há nenhum tipo de rejeição moral em relação à colaboração premiada. É certo que o denunciado, o investigado, o réu, tem o direito fundamental, essencial, sagrado de não se autoincriminar. Mas ele não tem a obrigação de mentir. Ele pode ou não, de acordo com a convicção pessoal e da sua defesa técnica. Mesmo nos Estados Unidos, o ministro Alexandre falou há pouco sobre soberania, e há pessoas que acompanham, às vezes, mais do que as instituições dos Estados Unidos do que as brasileiras. E em homenagem a elas, eu lembro que nos Estados Unidos, em relação não ao 8 de janeiro, mas ao 6 de janeiro, houve 1.583 acusações lá no 6 de janeiro. E desses, aproximadamente 1.000 réus se autodeclararam culpados. É claro que há as singularidades do sistema jurídico dos Estados Unidos, mas lá também há esta figura, com outros propósitos, obviamente, em que o investigado, o acusado, o réu, eventualmente, em busca de benefícios, reconhece a prática de atos típicos e antijurídicos. Então, não vejo nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de inconstitucionalidade, rejeição moral. É muito difícil crer que um coronel do Exército Brasileiro, uma alta autoridade militar, seria facilmente intimidado, uma vez que, como disse o ministro Alexandre, nós próprios que aqui estamos temos esse treino, e a toga é apenas um sinal de independência, contra as covardias daqueles que atacam o Poder Judiciário. Há pessoas que acham que é um ato de coragem atacar o juiz. Não, é uma covardia, porque ataca um poder desarmado, e ataca tentando intimidar e ataca quem não pode responder com paridade de armas. Então, nós temos aqui, inclusive, essa capacidade de resistir contra atos covardes, que infelizmente marcam a cena pátria. A ministra Carmen foi relatora do importante caso em que o tribunal declarou inconstitucionalidade da chamada legítima defesa da honra. Por quê? Porque, às vezes, se acusava mais a vítima do que propriamente quem estava sendo julgado. Isso, às vezes, acontece também em relação ao julgador. Então, do mesmo modo, por simetria, eu não quero crer que uma autoridade militar do alto escalão do Exército Brasileiro, que fez juramento, inclusive, de pôr a sua vida a serviço da pátria, que tem treinamento militar, iria se intimidar numa audiência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que cumpriu, neste caso, não uma possibilidade, ele cumpriu um dever. Grave teria sido se ele não tivesse feito a audiência, ele próprio já aludiu, mas eu leio, e com isso concluo, o parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador, cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador. Então, de fato, como a ministra Carmen disse, em se tratando de uma possibilidade de delegar ou não a execução, é claro que o dever sempre pertenceria a ele, e neste caso ele o adimpliu, de modo que, nesse instante processual, não vejo por que expungir esse acordo de colaboração premiada, que poderá ou não ser útil, de acordo com o crivo do contraditório, pode ser que ele não sirva para rigorosamente nada, de acordo com a sua corroboração
ou não. Isso diz a lei. Ninguém aqui, eu lembro sempre, dizia um dos ilustres advogados, que pelo respeito que eu tenho à profissão de origem de todos nós, e de futuro, talvez, de alguns, nós sempre devemos reverenciar o fato do advogado ser o primeiro juiz da causa. O advogado faz uma análise, e é claro que, nesse instante, eu acredito que o advogado apresenta as suas teses e ele tem normas éticas e técnicas que garantem a qualidade da sua atuação, independentemente de ele gostar ou não do seu cliente e aprovar ou não a sua conduta. Porque se assim não fosse, os crimes bárbaros não teriam defensores. Lembro Rui Barbosa, o dever do advogado. Então, ninguém pode achar que um advogado que não gosta pessoalmente do seu cliente vai defendê-lo mal. Por que não podemos presumir isso? Porque, obviamente, ele está vinculado a compromissos éticos e técnicos. Assim se dá em relação também ao Poder Judiciário. E é essas normas éticas e técnicas que garantem que, neste caso concreto, o fiel cumprimento feito pelo relator, não, neste momento, nada macula. E, segundo as normas próprias, quando do exame do mérito, vamos analisar aí sim a veracidade ou não, o mérito ou não, desses elementos de convicção trazidos regularmente aos autos. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Colocou? Nós até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direitos. As outras, entre 11 anos e 6 meses e 17 anos e 6 meses. Condenados a penas de 17 anos, 43 dos 497 condenados, menos de 10%, e aí porque a culpabilidade devidamente comprovada na dosimetria da pena demonstrava maior gravidade. Agora, o importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria
até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. Imediatamente, no momento da denúncia, eu tornei público, na verdade, a íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar... Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais é a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade na audiência regularmente realizada para confirmar a manutenção do acordo premial, devidamente acompanhado pelo Procurador-Geral da República e por ambos os advogados aqui presentes. Senhor presidente.